Nesta manhã de segunda-feira, 3 de março, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando esta semana a oitava do tempo comum, que vai até amanhã, esta primeira parte, e na quarta-feira entramos nesse novo tempo litúrgico, tempo da Quaresma. A liturgia que nos traz esta belíssima página do encontro de alguém com Jesus. Jesus está no caminho e exatamente neste caminhar que alguém, parece que de boa intenção, pergunta a Jesus o que deve fazer, o que é necessário fazer para possuir, para ganhar a vida eterna. E a vida eterna não se ganha de qualquer maneira, se ganha exatamente se colocando a caminho com Jesus. Não é só falando de Jesus, mas é caminhando com ele, quer dizer, vivendo como ele viveu. Não simplesmente também andar atrás de Jesus, mas se pôr a caminho com ele, acolhendo o seu projeto. E o que essa pessoa, em outra passagem chamamos de o jovem rico,
O que esta pessoa não quis foi exatamente tirar a confiança dos seus bens para depositá-la em Jesus neste caminho. Não quis caminhar com Jesus. Foi a proposta que Jesus fez a ele. Como ele tinha boa intenção, primeiro elogia Jesus chamando de bom mestre. E Jesus diz que só Deus é bom. Nós participamos desta bondade de Deus quando também nos colocamos a caminho com Jesus. Deus é bom. Tem agora o ditado, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E claro que Jesus, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, também é Deus e, portanto, também é bom. Mas Jesus quer ressaltar que esse bom é somente Deus, o Pai. E Jesus, então, nesse diálogo com essa pessoa, pergunta se ele conhece os mandamentos. Os mandamentos nos ajudam a trilhar este caminho com maior facilidade. E a pessoa disse que sim, que desde pequeno, desde a juventude, segue todos esses preceitos, esses mandamentos. E o Evangelho ressalta: Jesus olhou para ele com amor. É assim que Jesus olha para cada um de nós, olha para aqueles que querem segui-lo no caminho. E Jesus disse: então só uma coisa te falta. Vende os seus bens, doa, e aí você vem e me segue. Quer dizer, se colocar a caminho com Jesus. Mas o Evangelho também ressalta que este jovem ou esta pessoa foi embora muito triste porque era muito rico. Queridos ouvintes, tudo aquilo que nós possuímos e que conseguimos com nosso suor, chamamos de bens materiais. É coisa boa, não é ruim. O que nós precisamos entender é que os bens materiais não pode tomar o lugar desse bom, com B maiúsculo, que é Deus. Então, se você quer seguir Jesus, usufrui de maneira digna dos bens que Deus te deu, daquilo que você conseguiu com o seu suor. Mas não pode depositar toda a sua confiança nos bens materiais. É preciso depositar a confiança naquele que é bom, com B maiúsculo. Me entende? Então, os discípulos ficaram admirados com tudo isso que Jesus fez, mesmo tentando ajudar esta pessoa. Ela foi embora triste porque possuía muitos bens. Então, Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil alguém que tem esse apego maior nos bens materiais, não quer desapegar dos bens materiais para se apegar ao bom. Então, é preciso, assim, usufruir dos bens, mas depositar a nossa confiança naquele que é bom, naquele que nos criou, inclusive criou os bens materiais. Jesus disse que para Deus nada é impossível. Então, vamos nos colocando mais uma vez diante de Deus, pedindo a Ele que nos ajude, que nos oriente a trilhar este caminho que nos leva ao bom, usufruindo dos bens materiais. Louvado seja
o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezo ainda por todos aqueles que se põem a caminho neste ano jubilar como peregrinos da esperança, para que, levando Jesus a muitas outras pessoas, Jesus que é a esperança, saibamos assim viver na esperança, levando a esperança, trilhando este caminho. Assim seja.